Aleluia, Ele está na casa, Ele está na casa. Aleluia, 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 aleluia. Era barachendo, rebacala, sorebara. Ei, Jesus. Aleluia! Aleluia! Zacarias capítulo 3 e verso 2. Aleluia! 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 Eita! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Maravilha! Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, verso 2. Eu vou ler na versão que está no telão. Diz assim: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Eu vou contar até 3. E a igreja vai repetir essa parte final juntamente comigo, amém? A parte final, a parte B do texto, amém? 1, 2, 3. Não é este um tição tirado do fogo? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, livro do profeta Zacarias narra um momento de transição muito difícil na vida do povo de Israel. O povo de Israel está saindo do cativeiro babilônico, onde durante 70 anos Deus tratou o povo. Só que esse tratamento, ele foi tão sério, ele foi tão forte, que ele causou um impacto que nenhum outro tratamento produziu em Israel. Israel já havia passado por 430 anos de cativeiro no Egito. Israel, em um outro período, no tempo dos juízes, somando aquele período também, mais 400 anos. E esses 800 anos somados não produziram dentro de Israel o que os 70 anos de cativeiro babilônico causaram em Israel. Porque Israel, quando foi para o cativeiro babilônico, já havia passado por grandes reinados. Já era uma nação consolidada, o templo erguido, o culto seguia o seu fluxo. E Deus simplesmente permitiu que Israel fosse varrido da história. O templo foi destruído, foi queimado. Os muros da cidade foram derrubados.
e Israel foi levado cativo. Mas para contextualizar o momento que o sumo sacerdote Josué está vivendo, porque momentos como esse vão exigir de nós posicionamento. E Israel, como eu disse para os irmãos, já passou outras crises. A Bíblia vai dizer que, no contexto, por exemplo, do sumo sacerdote Eli e do sacerdote, porque ele exerceu um papel de sacerdote, Samuel, também havia uma crise nacional. Também havia um enfraquecimento espiritual. Também havia uma ameaça sobre o culto e uma transição para uma nova etapa. Então não era algo novo para Israel e para o sacerdócio, já tinha acontecido. Só que nós estamos diante, para este contexto, a gente entender o posicionamento do sumo sacerdote, de dois homens que tiveram também um posicionamento diferente. Eu já até falei um pouco sobre isso aqui, na conferência, no Congresso de Jovens. Porque ali fala de um sacerdócio que está findando, um sacerdócio que está engordando, um sacerdócio que está negligenciando a obra de Deus. E uma coisa que eu não falei naquele dia, que a palavra de Deus ela se renova, né? E eu estava lendo a palavra e o Senhor me trouxe isso. É que Deus aparece no tabernáculo naquele momento, quando a lâmpada está apagando, e havia um ritual para que se mantesse a lâmpada acesa. E quem é que tinha que cumprir a função de manter a lâmpada acesa? Era o sumo sacerdote. Só que a Bíblia diz que no momento que ele entra, e eu digo num contexto de crise, Deus entra no santuário. A Bíblia diz que a lâmpada estava se apagando e o sacerdote estava dormindo. No momento de crise, o líder espiritual da nação, em vez de estar acordado, vigiando, estava dormindo. E a lâmpada estava perto de apagar. Só que aí há um outro posicionamento de um sacerdote que se levanta, que é o sacerdócio de Samuel. Porque enquanto Eli despreza no momento de crise aquilo que Deus lhe deu como responsabilidade, e ele abandona o seu sacerdócio, Deus desperta um menino que está disposto a fazer. Então a primeira atitude é de um sumo sacerdote que abandona o seu sacerdócio. A segunda atitude, eu não vou me ater muito nisso, é de um outro sacerdote que se levanta antes que a lâmpada se apague. E aí nós encontramos Josué, que está num outro contexto. Porque o capítulo 3 narra não um ambiente terreno, ele narra um ambiente espiritual. A visão não acontece dentro do santuário como aconteceu com Isaías, porque o santuário ainda não havia sido reconstruído. Zorobabel futuramente vai levantar o templo aonde Josué vai exercer o sacerdócio, mas até então não havia ainda. Então é uma batalha espiritual. Só que mostra o posicionamento de um sacerdote. Porque a Bíblia diz que ele vai estar diante do altar para servir. E para representar o povo na sua função sacerdotal. Agora olha o contexto. Presta atenção. Ele chega diante de Deus com as suas vestes sujas. E a Bíblia diz que ele se apresenta para servir estando com as vestes sujas. Ora, nós sabemos que qualquer sacerdote que aparecesse com as vestes sujas diante do Senhor era fulminado por Deus. Ah, mas é uma representação espiritual. Mas o templo terreno é justamente apenas uma sombra daquilo que acontece no nosso serviço espiritual.
Nesse contexto, a aparição diante do santuário espiritual é mais importante do que a aparição diante do santuário terreno. E a questão era tão séria que o sacerdote entrava, nós sabemos isso quando lemos os evangelhos, ele entrava com um sininho balançando e com uma corda, porque se ele aparecesse diante de Deus com as vestes sujas, ele morria. Então, diferente do Eli, ele não é um sacerdote que negligencia. Ele é um sacerdote que se dispôs, olha, presta atenção, a mesmo com risco de vida, apresentar-se diante de Deus para cumprir o seu ministério. E aqui eu não falo de pecado, eu falo de um rito cerimonial, amém? Nós temos que diferenciar. Só que era um rito cerimonial que poderia lhe custar a própria vida. Só que, entendendo o exercício do seu ministério, ele não faz como Eli. Vai deitar e dormir. Já que eu não posso aparecer. Não. Mesmo com a veste daquela forma, ele vai representar o povo de Deus. E o que implica isso? A Bíblia vai dizer que Satanás então se opõe, porque o diabo conhece de leis espirituais. E quando ele se opõe, o Senhor aparece. E ele agora está diante de um tribunal. E olha o que o texto diz. Não é esse um tição tirado do fogo? O que quer dizer isso? Isso era um adágio popular da época. Estava implicando em dizer que Deus havia salvado não somente o sumo sacerdote, que naquele momento estava representando o povo. Então, as manchas na roupa do sacerdote não eram necessariamente as manchas dele, mas as manchas do povo, porque ele representava o povo diante de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, ó, antes dele ser queimado pela prova, eu tirei ele. E eu conservei ele. Agora, a Bíblia usa um texto, uma palavra bem específica. Não é esse um tição tirado do fogo. O que é um tição? Tição é algo que você acende e que você tira do fogo antes que aquilo vire cinza. Não é isso? Mas quando você retira do fogo, o tição ainda está aceso. Eu disse para os irmãos que o sumo sacerdote ele está trabalhando em um período, um contexto de luta. O fogo aqui, biblicamente falando, é um fogo da provação. E a Bíblia diz que ele foi tirado da provação, mas quando ele foi tirado da provação, ele estava... Como? A provação não apagou o fogo da vida dele, não. A luta não fez ele desistir, não, irmão. A luta não apagou a brasa que estava na vida dele, não. Aqui é uma verdade espiritual, amados. E eu quero profetizar algo na vida da igreja nessa noite. Porque existem provações, existem dificuldades e existem lutas que não são para apagar a chama que está em nós, mas é para manter acesa a chama. É para manter acesa a chama do avivamento. Talvez esse ano o diabo tentou apagar a chama do avivamento da tua vida, trazendo uma prova, trazendo uma dificuldade, mas esta mesma provação que o inimigo tentou usar para te apagar, vai ser a chama que Deus vai usar para te manter aceso, 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 aceso. Nessa provação Deus te quer aceso. 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 Aleluia.
Agora presta atenção. Existe recompensa para quem fica aceso no meio da provação. Existe uma vitória para quem fica aceso durante a provação. O texto vai dizer que há um brado. Há um brado. E o brado diz o seguinte: o anjo tomou a palavra dos que estavam diante dele, dizendo: tirem as roupas sujas e coloca nele roupas finas. Repita comigo: roupas finas. A primeira vitória de quem permanece aceso durante as dificuldades, porque a roupa suja ali estava representando a roupa do luto, a roupa do choro, a roupa da angústia da provação. Mas como ele permaneceu aceso, a Bíblia diz que a roupa do luto é tirada. Alguém, eu vi um glória. A roupa do choro é tirada. A roupa da angústia é tirada. E você sabe que a primeira definição de roupas finas ali, apesar de ela ter uma definição específica para o sacerdócio, mas roupas finas ali é roupa de festa. É roupa de alegria. É roupa de júbilo. Então a primeira vitória de quem permanece em meio à dificuldade. Levanta a mão aí, crente, por gentileza. Levanta a mão que eu quero profetizar algo na sua vida. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia vai dizer, amados, que quando o filho pródigo chega diante do pai, a primeira coisa que o pai faz é tirar a roupa velha, colocar a roupa nova, colocar uma sandália no pé e colocar um anel no dedo. Ei, tem sandália para você, tem roupa nova para você, tem quem pode adorar? Quem pode adorar a ele aí nessa noite? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tem anel de quem vai receber anel de autoridade. Roupa fina também fala da restauração sacerdotal. Ou seja, restauração ministerial. Presta atenção. Quem acusa aponta a sua roupa suja. Quem acusa diz que você não pode cantar mais porque sua roupa está suja. Que você não vai pregar mais porque sua roupa suja. Era o que o diabo estava tentando fazer com Josué. Não, você não pode exercer porque sua roupa está suja. Só que quem te valida, tira a sua roupa suja e te dá uma roupa nova. Quando o pai dá ao filho pródigo uma roupa nova, ele está revalidando o posicionamento de filho. Ele queria apenas ser servo, mas ele foi restaurado como filho, porque o nosso pai... Você vai voltar a profetizar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a evangelizar, você vai voltar a exercer o seu ministério. Quem te acusa quer apontar tua roupa suja, tem roupa nova para você hoje. Quem recebe, quem recebe, quem recebe? Roupa nova, roupa nova, roupa nova, roupa nova. Roupa nova. Roupa nova. Aleluia. Mas essa vitória só é possível para quem mantém a chama acesa. É por isso que o diabo tenta, irmãos,
te entristecer, tirar o glória a Deus dos seus lábios. Ele tenta fazer você parar de congregar. Ele tenta fazer você parar de adorar. Só que já foi cantado aqui, temer por quê, irmão? Temer por quê, irmão? Quem te chamou foi maior. Temer por quê, igreja? Quem te escolheu é maior. Quem te comprou é maior. Quem te lavou é maior. Quem te deu roupa nova é maior. Sai da frente, diabo. Aqui não tem espaço para acusação. Porque quem nos chamou é maior. Quem pode adorar ao Deus que é maior? Quem pode? Quem pode adorar ao Deus que é maior? Quem pode? Quem pode adorar ao Deus que é maior? É maior. É maior. É maior, irmão. Elabarachúria. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor estava me dizendo: diga para mim, igreja, porque tem alguém aqui para receber. O diabo diz que você não vai se levantar mais. É mentira. Tem roupa nova para você. Você vai profetizar de novo. Você vai falar em língua estranha de novo. Deus vai te usar de novo. Eita. Não tem jeito, irmão. O diabo até tentou pegar a roupa de José para derrubar ele. Só que quem deu a roupa de governador para ele foi Deus. Pode até se levantar, pode até tentar tomar a capa e tentar pagar o teu ministério, mas a cadeira que Deus preparou para você, Faraó, não toma. A mulher de Potifar não toma. Os seus irmãos, ele até foi vendido, mas nada podia tomar aquilo que Deus tinha guardado para ele, irmão. A segunda coisa que ele recebe: um turbante novo na cabeça. Primeira representação do turbante é que ele era símbolo da santidade. Ele representava a santidade de Deus na vida do sumo sacerdote. E quando eu falo de santidade, eu logo posso ligar esse texto ao momento que o sacerdote, ou aliás, o profeta Isaías, santidade na cabeça. Quando Isaías se encontra ali diante do Senhor, que ele entra no templo, a Bíblia diz que há um clamor que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nesse contexto, os seres que ali estão, no original hebraico, são seres ardentes. Os seres ardentes pegam uma brasa e tocam nos lábios do profeta Isaías e purifica ele. Agora, isso aqui é importante a gente guardar, porque vai aparecer lá na frente, preste atenção. Aí a Bíblia vai dizer que, como eu disse para os irmãos, o sumo sacerdote, ele vai servir no templo que fora reconstruído por Zorobabel. Agora, por que esse processo todo é importante na vida de Josué, do sumo sacerdote Josué? Pela seguinte questão. Porque no livro de Ageu, quando o templo de Zorobabel é erguido, há ali uma luta muito grande, uma batalha espiritual. Começa-se, depois se para. A Bíblia vai dizer que ele se preocupa com as suas casas, deixa a construção do templo de lado, a chama meio que esfria. E aí Deus levanta Zacarias e levanta Ageu e diz para o sumo sacerdote: seja forte, seja corajoso, anima-te. E Ageu capítulo 2, verso 5, ele diz assim, está em letra maiúscula, ele diz assim: o meu espírito habita no meio de vocês. Não é o espírito humano, era o espírito de Deus. Agora preste atenção.
No meio de toda essa guerra, o templo é construído. Só que quando o templo está sendo construído, o sacerdote e os irmãos mais velhos, os mais antigos, que tinham 80 anos, 90 anos, que viram o primeiro templo, o templo de Salomão, estavam comparando, pastor Natanael, o templo de Zorobabel com o templo de Salomão. E humanamente falando, o templo de Zorobabel era infinitamente inferior, humanamente falando. Não tinha o ouro que o templo de Salomão tinha. Não tinha a prata que o templo de Salomão tinha. E aí, nesse contexto, falando de fogo, irmãos, Deus se manifesta e Deus diz assim, ó, a glória. Porque eles estavam mirando a glória do ouro. Porque há uma glória no ouro, mas é terrena. Há uma glória na beleza do primeiro templo, mas é terrena. Aí Deus está dizendo assim, ó, vocês estão mirando a glória errada. Quem tem a chama acesa não mira a glória do ouro. Quem tem a chama acesa não mira a glória da prata. E ele diz assim, a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. E aí ele recebe uma promessa, irmãos. Zacarias capítulo 2, verso 8, se eu não me engano. Vai aparecer ali uma promessa, na qual Deus está falando para o sumo sacerdote, que haveria de ser levantado um renovo. E esse renovo aponta para Jesus. Aponta para quem? Para Jesus. 520 anos depois. Eu estou falando da chama que estava acesa na vida do sumo sacerdote, que passou e reacendeu a chama para o povo reconstruir o templo. E que reverberou 520 anos depois. 520 anos depois, Jesus entra no templo. É claro que o templo de Zorobabel, ele foi reformulado por Herodes. Só que o templo, é importante a gente entender isso, de Zorobabel não foi destruído. Ele foi ampliado. A conservação foi mantida de algo e ele foi ampliado, ele não foi destruído. Então o templo que Jesus entrou, ali também estava a edificação do templo de Zorobabel. E aí Jesus, 520 anos depois, entra nesse templo. E ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a sequência do texto diz, e do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto seguinte faz questão de explicar, que quando Jesus fala isso, no templo de Zorobabel, a Bíblia diz, que o texto diz embaixo assim, e ele falava isso dizendo acerca do derramamento do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Eu já caminho para encerrar. Os discípulos recebem essa palavra. Talvez naquele momento eles não compreendem. Naquele momento eles não têm a real noção do tamanho da promessa. O processo pelo qual essa promessa havia passado até chegar a eles. E a dimensão daquilo que eles iriam receber a partir daquele momento. Aí a Bíblia diz que Jesus morre. A Bíblia diz que Jesus ressuscita. E agora reverberando a promessa feita no Evangelho de João. Ou, aliás, isso mesmo, no Evangelho de João. Jesus reúne os discípulos e diz assim, lá em Lucas capítulo 24.
vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestidos de? Presta atenção. A promessa recebida pelo sumo sacerdote reverbera quando a promessa de Cristo, feita no templo, chega até os discípulos. E agora a Bíblia vai dizer que eles estão ali reunidos, orando. Eles oram um dia, ora 2, ora 3. E a Bíblia diz que no 10º dia, o Espírito Santo desce. E eu disse para os irmãos que o sumo sacerdote foi restaurado na sua mitra, que era símbolo da santidade ao Senhor na sua cabeça. E quando a descrição daquela visão acontece, a Bíblia diz assim: e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia diz que nós somos, Ministério de Louvor, pode subir por gentileza. Nós somos sacerdócio real, povo adquirido, porque ele manteve a chama acesa, ele foi restaurado. E porque o povo creu na promessa, eles receberam o sacerdócio real da parte de Deus, pastor Robson. Aleluia. Eu não sei, amado e amada, o processo que você tem passado. Eu não sei o processo que você tem vivido. Mas eu sei de uma coisa, que a promessa feita em Atos 2, ela não terminou em Atos 2. Lá na rua Azusa, Daniel Berg e Gunnar Wingren, assim como Josué naquele período recebeu e reverberou lá na frente, eles também receberam e reverberou em nós hoje. A Assembleia de Deus é uma igreja marcada pela presença e pela unção do Espírito Santo. Isso teve uma origem há mais de 100 anos atrás. E nós não podemos deixar essa chama apagar. Nós não podemos fazer como o sumo sacerdote Eli, porque ele tinha que encher aquela lâmpada de azeite. Ele tinha que recolocar o pavio, ele tinha que tirar a cinza, mas ele não estava preocupado com isso. E aí você tem enchido a sua botija, você tem tirado a cinza, para que o seu pavio permaneça aceso. A chama do avivamento ainda flui na sua vida, porque Deus ainda está aparecendo no templo e ainda está gritando e perguntando: cadê o Samuel que vai manter a lâmpada acesa? Ele ainda está procurando o sumo sacerdote Josué, que independente da dor, independente da crise, porque a angústia, a depressão, o desânimo tem tentado, diácono Jean, apagar a chama da nossa geração. Mas Deus está procurando alguém que mesmo com a roupa marcada de guerra, aleluia, que mesmo que esteja chorando e sem forças, mas não abre mão de estar diante do altar, se apresentando diante do Altíssimo. Isaías, quando contemplou a presença, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque ele reconheceu que era pequeno, mas ele não deixou de estar diante da presença do Senhor. A palavra para você nessa noite, meu irmão e minha irmã: levanta,
É tempo de sacudir a poeira. É tempo de tirar a roupa de luto. Deus vai te dar uma roupa nova. Porque em 2026 Ele te quer de pé. Ele te quer de pé, avivado, renovado, cheio, transformado, caminhando, marchando, pelejando, lutando. O diabo não vai entender nada, mas ele não precisa entender, porque maior é o que está com você, maior é o que está na sua casa, maior é o que está ao seu lado. Segura a mão do seu irmão por um minuto, segura a mão do seu irmão por um minuto. Eu dizia hoje de manhã que o inimigo esperou Davi cansar. 50 anos de idade, lutando contra os filisteus. E mesmo sabendo que podia cansar, ele não deixou de ir para a guerra, ele foi para a guerra. Mas a Bíblia diz que no meio da batalha ele cansou. Ele coloca a sua ferramenta de lado. E a Bíblia vai dizer que no momento de cansaço, porque o diabo é covarde, no momento de fragilidade, no momento onde o seu emocional estava abalado, a Bíblia diz que Esbibenob aparece com espada nova. Irmão, que guerreiro tem uma espada nova, nunca usada no meio de uma guerra? Aquela ferramenta foi guardada, aquela ferramenta foi preparada, aquela ferramenta foi arquitetada para tentar derrubar Davi. Só que o diabo quebrou a cara, perdeu a viagem, porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta, o macumbeiro pode preparar a ferramenta, o fofoqueiro pode levantar calúnia como ferramenta, a inveja pode querer ser uma ferramenta. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Mas nenhuma ferramenta preparada contra a sua casa em 2026. Não vai, não vai. Cadê a igreja despertando vida dia 1 para adorar? Adora, 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 adora Ele, adora Ele, adora Ele, adore a Ele. Deus está quebrando o laço, Deus está quebrando ferramenta, Deus está quebrando mal hoje. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adora, adora. Adora. Ele quer te acender, Ele quer te acender. Acende, Jesus, acende, Jesus, acende. Sopra, 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 sopra. Como em Atos 2. Sopra, adora, adora. Urabarachandara, adabasheba. Eu bato aqui, pai. Já estou vendo alguém adorando. Eu já estou vendo alguém marchando. Eu já estou vendo alguém dentro do lugar. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adora. Meu coração é o teu altar. Glória a Deus. O som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Oh, glória a Deus. Coração, Adore o nome do Senhor. Glorifique o nome.